que a gente tem os ramos de divisão, lobinho, escoteiro, sênior e pioneiro. E por eu começar a participar e cada vez mais, minha mãe começou como a função de mãe. A função de mãe também tem. Tem função de mãe. Que chega, as mães mais... Os pais e as mães que estão mais envolvidos, eles ajudam nas cozinhas, a levar alguém, carona. E acabou que ela acabou se envolvendo demais e virou chefe escoteira. Começando com lobinhos, né? Ramo sênior. Com ramo sênior, na realidade. Até que ela foi eleita como presidente do Do grupo. movimento. Tá. Bom, nós vamos falando do grupo de escoteiros Heitor Castoldi. Padre Heitor Castoldi. Isso. Ok, que foi fundado em 7/7/1977. Para quem gosta do 7, olha, é um bom sinal. Estamos fazendo 45 anos. Foi no mesmo ano da divisão do Estado. Olha, vocês iniciaram com a divisão do Estado também. Que legal. E é algo interessante de comentar que a gente o nome não é uma homenagem ao padre. A gente começou numa escola chamada Padre Heitor Castoldi. Não é voltado para a religião catolicismo, né? É como a gente foi fundado dentro dessa escola que tinha o nome do Padre Heitor Castoldi, o grupo ficou com o mesmo nome, mas lá nós temos todas as religiões envolvidas no movimento. Entendi. Ele acolhe qualquer religião. Como dizia o fundador, Baden-Powell, o escotismo é para todos. Muito bem, que legal. E aí então, por influência do filho, chega a mãe Raquel como função de mãe e de repente a paixão, o envolvimento ou te empurraram para lá? Não, a gente se apaixona porque isso a gente enxerga os benefícios que traz para a vida dos filhos da gente. Então, a gente quem inicia no movimento, quem coloca os seus filhos, enxerga logo a diferença que isso promove na vida deles, né? Então, isso faz com que você se encante pelo movimento. E daí a gente vai se envolvendo cada vez mais e de repente você está lá como diretora financeira, como comissão fiscal, como uma coisa, e daí fazendo parte do processo, exatamente. Que legal. Bom, você repete, você falou o nome do fundador? Baden-Powell. Ele é inglês, né? Inglês. Tá. O escotismo ele é originário da Inglaterra? Da Inglaterra, um general inglês. Daí ele viu, o Gabriel pode daí me corrigir a história melhor, mas ele foi para a guerra, tal, na África, tal, e ele via os garotos sem ter um caminho, às vezes garotos na faixa de 12, 13 anos, e daí ele resolveu trazer algumas coisas para ensinar os jovens, né? Do que seria a vida militar. A vida militar, exato. Hoje já está bem diferente da vida militar que nós temos, mas na época se iniciou assim, né? Existe assim, a gente ainda salda a bandeira, a gente tem todo aquele respeito pela pátria, na nossa promessa tem cumprir seus deveres para com a pátria, para com a sua espiritualidade, né? Então, coisa bem... Isso se mantém, deveria se manter em todas as famílias, né? Salve. Sendo que, assim, um pouco da história do fundador, ele vivia quase como um escoteiro vive atualmente, um contato com a natureza quando ele era jovem, mas ele sempre tinha envolvido, ele jogava futebol, então ele se desenvolveu tanto socialmente quanto em conjunto com a natureza, com os irmãos e tal. E daí ele pensou em fazer algo parecido com o que ele teve na juventude para os jovens viverem meio parecido. Que legal. E trata muito assim da questão de disciplina, né? A parte onde que se trabalha o respeito não somente para os mais velhos, né? Mas com a natureza, com si próprio. Isso trabalha muito forte. Trabalhamos. Tanto que a gente aceita crianças a partir de 6 anos e meio. Porque daí ele já consegue entender o que é uma ordem, entender que tem que ficar ali, que tem um tempo para fazer uma coisa, um tempo para fazer outra coisa, né? Então a gente tem algumas regras. É muito lúdico?
no início, o ramo lobinho é bem lúdico, é bem fazer as coisas brincando, como você falou no início. Então a gente ensina a pregar um botão, não numa camisa, porque daí é chato, mas no fantoche, o olhinho do fantoche, vamos pregar o botão no olhinho do fantoche. Então eles aprendem a pregar o botão com todo um cenário, todo uma diversão. Sim. E acabam aprendendo coisas da vida. Vamos hoje experimentar legumes. Então existe um jogo, o Kim, vai de olhos fechados, né? Colocamos o lenço, e daí eles têm que experimentar vários tipos de legumes sem saber o que é, assim, daí dizer que gosto tem, nem nada. Então acaba até descobrindo que gosta de uma coisa que dizia que não gostava. Para assimilar, digamos, que não é aquilo que ele pensa, sim, aquilo que ele sente. Sensações e tal, né? Uhum. Que legal. Mas vamos assim, só para que as pessoas que estão ouvindo, né? Porque o escotismo, ele é algo de muito tempo já existente, porém poucas pessoas sabem que ele existe, né? Ou exato. não tem uma noção, ou como eu falei, eu pensei que não tinha mais, né? E tem divisões, então existe o ingresso, né? Tipo, que idade que pode entrar, e tem a escalada dentro do próprio de ser um escoteiro. Como que se divide isso? Como que começa, Gabriel? Nós começamos com 6 anos e meio, o Lobinho, que é focado nesse mundo mais lúdico. Até um negócio interessante de comentar, ele é muito, aqui pelo menos no Brasil, ele é muito focado na história do Mowgli, sabe? Aquele filme Mowgli, o Livro da Floresta, que eles trabalham todos os personagens, sendo que os chefes têm nomes de personagens, o Bagheera, o Balu e etc. Em seguida a gente vai para o escoteiro, que leva o nome do movimento, que é dos 11 anos e meio, 10 anos e meio. 10 anos e meio até os 15, que eles já começam a ter atividades mais, como posso dizer, para pessoas mais velhas, algo mais sério, mas ainda com... Cozinham sozinho, montam o seu fogão quando vai para o acampamento. Estão mais preparados. É algo assim, mostrar que eles conseguem fazer de uma maneira mais divertida. Depois a gente tem os seniors, que são dos 15 anos até os 18, que são pros mais velhos, para um grupo mais velho também. E agora, nesse momento você começa a ter uma rigidez nas ordens, é algo mais, como posso dizer, os seniors são mais, obviamente, radicais. Tipo, tem um critério um pouquinho Sim, mais forte. ainda mais que é nessa época que o jovem entra no ensino médio, começa a ter o choque de culturas, começa a gostar de rock, começa a gostar de rap, começa a gostar de outras coisas. E então é um momento, é um ramo muito exótico de pessoas. É um ramo também muito divertido. Você conhece um monte de gente. Aqui eles têm que superar os desafios. Se superar. Fazer coisas que talvez não tivessem coragem de fazer. É superar os desafios. Na vida normal, vamos dizer assim, na parte que se estaria não dentro de um movimento como esse, ele não seria submetido naquele momento àquela situação. Exatamente. Tipo, talvez para muitas pessoas um desafio vem com 30 anos. Exatamente. Então é preparar a pessoa. É que eu trabalho com treinamento comportamental, então eu gosto disso. Então é trabalhar a mente da pessoa a saber que ela é capaz, aprender mesmo. Como que faz, que quando vier na vida real acontecer, está preparada, é isso? E depois a gente tem os pioneiros, que é dos 18 anos até os 22 anos, né? É 21 para 22. E é um momento até de autoconhecimento do jovem. O que ele deseja, o que ele quer, que é o momento onde o jovem entra numa faculdade, está entrando no mercado de trabalho. Já é um plano para o futuro, sim, né? Sendo... ali já assim, daqui a pouco você vai sair. Não que ele vai se desligar, mas ele já vai seguir uma vida própria. Sim, sendo que nesse momento que a gente tem os chefes, por exemplo, minha mãe é chefe sênior, então ela cuida da tropa sênior. No clã, o chefe, ele meio que deixa de ter as mesmas funções e ele vira mais como um conselheiro. Ele vai guiar em vez de ordenar. Tipo, ele já começa a formar outros. Sim. E ele já tem um menos controlar ou ordenar o jovem. Ele deixa o jovem ir. Ele só guia para os melhores caminhos. Agora tem um detalhe.
a criança ou jovem pode entrar em qualquer momento. Não é obrigatório entrar Seguir o com passo a 6 passo. anos e meio. Se você tem 15 anos, se tem 14, 12, 18, você pode entrar e vai entrar naquele ramo da sua idade. Então não é preciso iniciar como lobinho. Hoje, alguém escutando aqui, eu tenho um filho de 14, ou um rapaz escutando aqui de 18 anos, quer entrar no movimento escoteiro, ótimo, pode entrar e vai entrar no ramo da sua idade. Na linha né? da idade dele. Exatamente, tanto as meninas quanto os meninos, porque o movimento é para meninas e meninos, é para todo mundo, né? Como o Gabriel já falou, né? É para todos. E o adulto também pode ingressar no movimento. Depois dos 21, você pode vir fazer parte como um adulto voluntário no movimento. Isso é interessante até porque se tem um filho, né? O pai estar preparado, a mãe estar preparada para que traga o filho no movimento deve ser interessante. Então, a gente... mas é assim, ó, a gente põe o filho e acaba... ao contrário. Exatamente. Né? Você coloca o filho e acaba se envolvendo no movimento. Mas, assim, se você não tem filho e tem mais de 21 anos e quer ser um adulto voluntário, é só chegar num grupo escoteiro, que nós, aqui em Campo Grande, nós somos 13 grupos escoteiros. 13 grupos? 13 ativos, né? E você pode procurar qualquer um grupo perto da sua casa, né? E fala assim, eu gostaria de iniciar. Daí você tem várias funções que você pode fazer dentro do movimento escoteiro. Que interessante. Mas para saber, surgiu da cabeça do Gabriel essa ideia, como que surgiu, de onde vem essa história do senhor Gabriel ir para o escoteiro, que agora são 10 anos de escotismo. 10 anos, aham. Então você está com 18, com 8 anos. Ele entrou. 10 anos já, que eu já tô com 18, eu entrei com 8 anos. E como que surgiu essa Então, vontade? assim, eu pensei, preciso fazer com que o Gabriel tenha atividades que vá formar ele, que ele se divirta, aprenda e que vá formar um cidadão melhor. Né? E o meu pai foi escoteiro na década de 50, na década de 60, no Rio Grande do Sul. O grupo dele é ativo até hoje. Funciona até hoje o grupo dele lá. Então, assim, a gente tinha exemplos. Ele contava o que fazia e tal. E eu falava assim, é uma forma de estar aprendendo. Sim. Né? Porque o movimento escoteiro, o que a gente passa é assim, aprender fazendo. Então, você faz e aprende. Né? E daí eu falei assim, acho que é uma boa. Né, para um garoto, para um rapaz, para um menino, e daí eu resolvi colocar. E porque eu queria que ele aprendesse, assim, não ter medo das coisas, né, enfrentar as coisas, ter coragem de fazer as coisas, né, então isso me levou a trazer. O Gabriel também é um menino, um rapaz tímido, então isso ajudou muito ele, ajudou na disciplina, convivência, a cuidar das suas coisas. Então, tudo isso eu ficava pensando, como que a gente vai fazer hoje, né? E uma coisa que me ajudou bastante, que as mães, na idade que nós passamos agora, a luta contra a internet, isso não é ruim, a internet, o videogame, né, as redes sociais não são ruins, o problema é a quantidade, o tempo demais. Então, ele no movimento escoteiro me ajudou muito. Foi mais fácil lidar com isso também. Então, para as mães de plantão, o escotismo é uma ótima ferramenta para auxiliar na condução de um filho. Exatamente, para a gente ter o controle do tempo, né? Porque eu não sou contra o videogame, não sou contra os jogos. O celular não é o problema, é o que a gente faz com ele. É o tempo que a gente fica no celular. Sim. Então, isso me levou a pôr o Gabriel no movimento. Então, vem da história do avô do Gabriel. Como chamava? O nome dele? Meu pai, o nome dele era Rosalvo. Rosalvo Sandri foi o precursor de toda essa história. Exatamente. Deve estar feliz, onde ele estiver, deve estar muito feliz. Né? A promessa do Gabriel, com 8 anos, ele estava presente, ele que colocou o lenço. Sendo que foi esse lenço que foi entregue para mim. Só. É o meu lenço desde os meus 8 anos. Sendo que você percebe que, comparado a esse, tá rasgado, remendado. Muito bem. Com pouca tinta. Um bom sinal de que cuida do que tem. Cuida, exato. Isso é uma outra coisa, aprende. Agora nós tivemos nesse final de semana o 45º acampamento. Então o grupo faz um acampamento de grupo, fazemos vários acampamentos durante o ano, mas um é o grupo todo, vai todo mundo. E
Daí os pais dos lobinhos e de quem está iniciando, falam assim, meu Deus, eles perdem tudo, então tudo a gente pede para pôr nome, né? E com coisas mais velhas, porque eles perdem, eles trocam. E eu falei assim, gente, isso é um aprendizado, porque daqui a pouquinho eles não vão perder mais nada. Que legal. Vão saber cuidar das suas coisas, o que vai e volta. Logo, Muito bem. logo. A gente vai entrar para os comerciais e também agora já no estúdio Gino Rondon, então vai ser uma honra poder ter a presença do Gino junto conosco aqui. E aí o Gabriel conta como foi para ele, 8 anos de idade, ser convidado, se já existia essa questão de olhar para o avô, se o pedido da mãe foi uma obrigação, como que Gabriel recebeu esse comando ou esse pedido da mãe Raquel, tá? Então a gente vai para os comerciais, a gente já volta. Estamos no Jara Notícias, agora 17h34. Daqui a pouquinho a gente continua aqui falando sobre escotismo, uma ferramenta, né? uma forma de viver que pode ajudar muitas pessoas a melhorar seu estilo de vida. Então a gente já volta daqui a pouquinho. Bom, de volta aqui nos estúdios da Rádio Jara, agora com o Gino Rondon aqui presente na nossa mesa do Jara Notícias. Agora 17h36, Gabriel, Raquel, contando um pouquinho da história deles dentro do escotismo e um pouquinho da história da família também. Gino, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ederson, boa tarde, Raquel, boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Muito obrigado pela presença aqui no Jara Notícias, atendendo ao convite da direção da rádio, né? E é um prazer conhecer um pouco, mostrar esse movimento tão importante. Foi fundado pelo Baden Powell em nível mundial, né, nos Estados Unidos. Não, na Inglaterra. Na Inglaterra, desculpa. Na Na Inglaterra. Inglaterra, pelo Baden Powell, e aqui no Brasil já há muitos anos também. Sim. Eu estava ouvindo você contar a história do avô, que foi o que levou você e o Gabriel para o movimento. E o Gabriel está lá como escoteiro, você hoje como presidente. Isso é um prazer. E o Ederson tinha deixado a pergunta no ar. Como é que foi, com 8 anos, entrar para o movimento e ter a honra do avô ter dado o lenço para você que você usa até hoje? Bem, com 8 anos, com o objetivo da minha mãe, ela me colocou no escotismo, no movimento escoteiro, e eu entrei, ainda sem fazer 11 anos, eu entrei como lobinho nessa época. Como toda criança, né? Quando vê algo novo, acaba estranhando, não conhece muita gente, acaba meio que tendo uma má ideia do local. Mas minha mãe, ela deu uma forçada, incentivava, e alguns dias ela meio que obrigava, igual ir pra escola, né? Só que ao longo do tempo você vai se apaixonando pelo movimento escoteiro, porque você vai tendo experiências, aprendizados e momentos muito divertidos. E como eu gostei bastante, eu comecei a ser incentivado com todo o auxílio, porque jovens, crianças principalmente, ainda não conseguem cuidar de tudo que precisa, de todo o material que tem, que a gente tem materiais impressos e tal. Então eu minha mãe me ajudou a fazer a promessa do que a gente faz, a promessa para receber o lenço, a promessa que eu fiz no Lobinho, que na época era a promessa do Lobinho e depois em diante. Daí eu fiz a promessa do Lobinho e daí o meu avô me entregou o lenço nesse dia. Foi uma experiência muito divertida, uma experiência muito legal, que você vê quando você ganha um lenço e fala assim, putz, eu trabalhei, estudei e consegui o que eu queria. Aquele sentimento de conquista. E assim foi em diante, as progressões, especialidades, aqueles braços todos coloridos, insígnias, e daí foi lobinho, escotismo, sênior, e agora eu tô como pioneiro, sobrevivi à pandemia, consegui me manter ainda no escotismo, que durante a pandemia virou completamente online, mas a gente conseguiu manter o movimento e eu voltei como pioneiro nesse tempo. Que bom, parabéns, né? Eu queria só perguntar assim, Gabriel, qual foi o momento mais desafiante para você dentro de todo o trabalho, do início até agora, vamos dizer assim, um momento que te marcou muito, assim, de desafio, mas também que te deu muita alegria, que fosse assim, uau, tirando a questão do seu avô entregar o lenço, mas aquele momento de falar assim, cara, eu consegui.
Eu tenho até agora, três grandes momentos, tirando, obviamente, a pandemia, que foi o maior deles. Que a pandemia foi assim, putz, eu consegui ajudar o meu grupo durante esse tempo a manter os jovens, pelo menos uma parcela dos jovens, a estar lá dentro, a continuar fazendo atividades mesmo que online. Mas o que eu acredito que foi a minha primeira grande conquista e que foi durante também a pandemia foi a insígnia, como a gente fala, de grau máximo do sênior, que é a Escoteiro da Pátria, que é uma insígnia que a gente carrega no braço direito e todos os ramos têm uma. O Lobinho é o Cruzeiro do Sul, o Escoteiro é a Ligiouro, o Sênior é o Escoteiro da Pátria, como já disse, Pioneiro é a insígnia de BP e os chefes também têm uma insígnia que é a insígnia na madeira, né? Quando a gente porque os chefes também depois tem progressão. Adulto, nós também temos progressão, etapas para estudar, etapa para você aprender, para você progredir, são itens que você faz durante a sua vida como lobinho, como escoteiro, como sênior, e nós também, chefes, os adultos voluntários, né, os escotistas, também nós temos vários cursos, várias etapas para fazer, então a gente recebe a insígnia da madeira daí. Como se diz, sempre estudando na prática. Sim, na prática. Na prática, o aprendizado fazendo. de Confúcio, né? Aquilo que você ouve, você esquece, aquilo que você vê, você lembra, agora aquilo que você faz, você aprende. Exatamente. Aprende e marca. Às vezes tem que fazer várias vezes, mas várias a gente... vezes para aprender. E esse detalhe do movimento de escotismo é excelente. Criar essa disciplina, desenvolver o comportamental do jovem, que hoje o que mais o mundo precisa, mais do que o técnico. O técnico é importante, você tem que dominar. Para venda, você tem que ter a vontade, a fome, você tem que ter técnica de venda, mas o comportamental é saber ouvir não, é ter disciplina, como você estava dizendo, Raquel. E isso que forma esses jovens para o mundo, independente da profissão. Essa questão comportamental que escola não ensina. Não tem tempo, porque tem eles tempo, têm que estudar, eles têm que se com as preocupar disciplinas. tanto. Exatamente. E pai e mãe também hoje em dia deixam muito a desejar, infelizmente. E parabéns para vocês com o movimento escotismo e parabéns para você, Raquel, como presidente, de ter essa força, essa vontade, essa garra de ser voluntário. Eu sei que é um trabalho voluntário, de se preocupar com os jovens para o futuro do Brasil, que mais movimentos nessa natureza sejam criados no Brasil desde a base, mamando até caducando. A gente sempre tem que estar recebendo essa formação para a gente estar no mercado como pai, como marido, porque não é fácil. A vida de casal não é fácil, marido e mulher têm sérios problemas. Criar filho hoje, no mundo que a gente vive, não está fácil. Muitas coisas ruins, televisão, tudo. Falar que a televisão é culpada. Não. Como você estava falando no bloco anterior, Ederson, em relação à internet, ao celular, ele tem sua parte boa. Sim. Agora, o excesso, até remédio em excesso, torna-se veneno. Então, o tempo demais que faz o mal, isso, em todos os sentidos. Exatamente. Então tem que ter o equilíbrio do estudo, do lazer, do aprendizado comportamental, do estudo básico, da educação que tem que receber e do aprendizado que vocês têm lá como escoteiro, como ser humano, como aquela disciplina. Isso é muito bom, Raquel. Você teria uma pergunta, né? Você tem uma pergunta, né, que você ia fazer? O interessante assim que quando se fala que o jovem, independente da idade, a criança ingressa nesse mundo, né, acaba envolvendo a família. Envolve a família. Porque, a família, assim, eu não sei se vocês têm alguma experiência que possa contar de somente o interesse vir da criança e aquilo começar a vocês serem responsáveis até pelo movimento de transformação dentro de uma família. Deve ter muito, né? Mas assim, tem alguma que se fala, nossa, é um orgulho saber que, não precisa citar o nome, mas Sim. tipo, da presença da criança por iniciativa dela e de repente a casa, a família começa a se mover em prol, não que eles vão para o escoteiro, para o escotismo,
Mas o que se leva do escotismo para dentro da casa começa a se organizar com certas coisas. Tem uma carta de uma mãe, até tá na internet, foi lançado tal, que ela fala assim, não coloque seu filho no escotismo, porque daqui a pouco eles estão sorrindo por qualquer coisa, acordam 5 da hora da manhã super feliz, não esquecem mais as coisas, arrumam tudo em casa, lavam os pratos, mas também querem que você acorde cedo, no sábado 2 horas você tem que levar, daí domingo vão acampar, tem que acordar cedo, então assim, não põe porque eles ficam bom demais, então não coloque no movimento escoteiro. Tem uma carta de uma mãe assim, mas nós temos sim, tá? A gente tem todo tipo de família no movimento escoteiro, né? Então tem jovens que vão só, crianças que pedem para ir porque enxergam, porque veio, porque alguém foi, né? Tem pais que não se envolvem, nós temos muitos pais que querem um lugar para deixar a criança e ficar 3 horas, porque no sábado são 3 horas, das 14 às 17. Então largam lá, não querem saber do que está fazendo, mal conhecem a gente às vezes, né? Nós já tivemos pai, mãe, assim, que numa atividade fora, nem era lá na sede, era uma atividade comunitária, nós estávamos arrumando uma praça, né? A mãe largou lá, nunca tinha visto a gente. E depois ainda demorou para ir buscar, porque, certo, achou que a gente ficava lá indefinido. Então, assim, nós temos todos os tipos de famílias, né? E é bem preocupante, nós temos, assim, preocupante quando a gente vê que o pai e a mãe não querem se envolver, né? Para eles até um alívio, né? Parece que, exatamente, é o momento deles que querem, sei lá, não sei, né? Mas nós temos casos Onde que é a sede do grupo de escoteiro? Eu lembro quando eu era criança aqui em Campo Grande, tinha um grupo que funcionava ali no Horto. É lá ainda? São 13 grupos escoteiros em Campo Grande. Ah, tá. São 13, São 13. de formações diferentes. Não, assim, o movimento é o mesmo. É o mesmo, eu sei, com organizações, tipo igreja. Tem a paróquia de um lugar, tem a paróquia de mesmo, outro. Exatamente. Então, o movimento, o que a gente faz é tudo igual, vem do mesmo projeto educativo, certo, do mesmo método escoteiro. Mas nós temos hoje 13 grupos, em vários lugares, só em Campo Grande. Nós temos ainda, o nosso já vai fazer 45 anos, né, e tem um grupo que já fez 50 anos aqui em Campo Grande, tem um grupo mais antigo, né? A gente recebe, Padre Heitor Castoldi, e nós somos o 3 do Mato Grosso do Sul. Então, teve o 1 e o 2 antes, o 1 ainda está em funcionamento e o 2 está inativo agora no momento. E são 13, tá? Existe um antigamente no Horto e hoje tem um outro grupo lá no Horto também. O de vocês é onde? O nosso é no Parque das Nações Indígenas. A sede é dentro do Parque das Nações Indígenas. Aqui na Afonso Pena, na entrada Guarani. Sabe aquela torre em homenagem aos índios? Sei. Né? Fica em frente, no quiosque em frente. E ali todo sábado vocês se Todo sábado, das 14 às 17. E todos os grupos escoteiros funcionam no mesmo horário. Então, se você for lá no Horto, 2 horas vai ter gente e você vai poder falar com o pessoal lá. Ah, tá. Dos 13 grupos tem o padrão do mesmo horário? Tem um grupo só que é sábado de manhã. Tá. O restante todos... E vocês têm reuniões entre os grupos ou não? Sim, nós temos uma região. Então, nós temos as unidades locais, que somos nós, os grupos. Daí a gente tem uma região no Mato Grosso do Sul, que auxilia e nos apoia, né? No Mato Grosso do Sul todo. No Mato Grosso do Sul, acho que são 16 ou 17 grupos. Daí nós ainda temos a União Brasileira dos Escoteiros, que organiza todo o movimento no Brasil. Além da União dos Escoteiros Mundial, né? Daí tem também a União mundial. dos Escoteiros Mundiais. Raquel, você tem uma pesquisa, por exemplo, de 10 anos para cá. O movimento, ele teve um crescimento, ele manteve estagnado. Como é que você analisa para mostrar para a gente, para que a gente possa, né, Ederson, de repente até incrementar, porque é maravilhoso o movimento. Desses últimos 10 anos, você tem essa pesquisa? Se houve uma estagnação? Teve uma época que ficou bem parado, assim, né? E de uns tempos para cá, por causa
a internet é bom, porque a gente consegue divulgar, chega a informação, agora chega a informação para mais pessoas e mais rápido, né? Então, isso tem ajudado a trazer. Mas a gente tem tido em alguns ramos mais dificuldade que em outros. Então, os pais colocam quando são lobinhos, quando são escoteiros, e daí no ensino médio, quando eles estão passando para o ensino médio, há uma redução muito grande do movimento. A desculpa de se preparar para o vestibular. Exatamente. Os pais não conseguem entender, eles não conseguem entender que eles precisam ter algum momento que eles pensem em outras coisas, que eles um momento de não pensar só nas matérias para passar no Enem e no vestibular. E que ali vai até ajudar, né, Raquel? Vai ajudar. Existe pelo meu trabalho, minha formação na neurolinguística, né, na questão da mente, a gente sabe que saturar a mente de uma informação cria traumas emocionais absurdos. Então, assim, o branco, né, na prova. Por quê? Porque está excessivamente saturada. Exatamente. Então, tem que ter um momento. E o que sana isso? A disciplina, aliviar a mente. Então, você ter uma atividade diferente de livro, estudo. Então, você precisa aprender a relaxar. E quando você tem uma atividade extracurricular, mas assim, com objetivo, não somente fazer qualquer coisa. Uma dança, não é uma só pegar no celular para fazer outra coisa. Exato, né? não, uma dança, umas artes marciais, né? Um canto, uma música, um movimento escoteiro. Isso ajuda. Eu falo que o escotismo, assim, hoje eu tenho uma conexão muito forte com a natureza. Nós devemos entender que a essência nossa é a natureza. Então, os elementos, entender terra, ar, fogo, água, o quanto isso pode ser importante. Então, quando você for tomar um banho, você saber que água não é só algo que está caindo líquido ali para você tomar um banho, mas saber que existe um trabalho para que ela chegue até ali. Então, o respeito pelos elementos da natureza já é uma disruptura. E aí, para quem vai para a prova relaxado, sabendo por que ele existe no mundo, ele acaba, porque está na mente, ele só não consegue acessar. Exatamente. E a gente usa, por exemplo, eles vão usar muitas coisas que aprendem, né? Ancoragem, ângulos. Então, a gente não deixa de usar as coisas que a gente está aprendendo, né? Então, sendo que, até comentando sobre isso, a gente tem as pioneirias. E a gente usa muitas características da engenharia e arquitetura para fazer as pioneirias, que são construções manufaturadas de madeira com um material que a gente sempre usa, que é o sisal. Então a gente constrói coisas como torres, fogões, casinhas. Pode ser terapêutico, né? Um tratamento terapêutico. Exatamente. A própria armação das barracas, os nós que aprendem, né, que é de marinha, tudo, quer dizer, é valioso, é maravilhoso. Então ela deveria crescer mais, os pais deveriam se preocupar mais. A gente fala tanto que o mundo está precisando de mais amor, de mais paz, de respeito. Né? E a gente não vê as famílias se preocupando com isso. As famílias hoje cada vez mais casa para casar, tem filho, o filho é criado meio que no mundo. Arruma uma ocupação para o filho. Exatamente. E não tem essa preocupação da união, do amor, da formação realmente do jovem como ser humano, para ele viver dentro da área de atividade profissional dele, mas com sentimento humano, porque a gente vê muitos desumanos em qualquer área. Em qualquer área você vê médico, advogado, engenheiro, professor, tudo que não gosta de gente. Isso que eu falo, o que adianta estudar tanto se não é só isso que vai fazer o profissional. O profissional é muitas outras coisas. Exato. Esse comportamental que eu e o Ederson, exatamente, o comportamental. E da forma como as crianças, os jovens hoje estão estudando, isso está ficando de fora. Porque não fazem mais uma música, não fazem mais uma dança, não fazem mais uma educação física, não fazem mais nada. E o escotismo, ele incentiva não só fazer o escotismo, mas como outras coisas. Por exemplo, nos escoteiros sêniores a gente tem as especialidades. Ele tem, por exemplo, especialidade de artes marciais, especialidade de dança, especialidade de culinária. Então você acaba desenvolvendo outras atividades além das principais atividades do escotismo. E descobre interesses. Por exemplo, a gente tem umas especialidades que mexem com rádio amador. Eles vão aprender a mexer com rádio amador. Então existem coisas que vão levar para a vida. Quem resolveu depois ser militar ou quem precisar disso,
né? E lavar a louça também? Também, lavar a louça também. Então, para mim fica difícil. Aliás, muito pelo contrário. Eu precisaria ter entrado quando criança, porque eu vi uma pessoa esses dias falar, até numa palestra, Conrado Adolfo, ele é bastante conhecido no Brasil. Ele falou, coisa que eu nunca aprendi, não gosto, não faço, é lavar louça. E eu hoje, depois da pandemia, eu nunca na minha vida, meus pais, graças a Deus, sempre puderam oferecer uma criação diferenciada. E eu nunca... Eu tive vontade de ser escoteiro quando criança, nesse grupo lá do Horto. Mas daí nós fomos embora para o Rio, para São Paulo, mudando, minha mãe sempre mudando depois que meu pai faleceu, né? E eu não tive oportunidade, mas sempre eu fui fã, sempre li a respeito e sempre gostei. Só não participei. Talvez se eu tivesse participado, eu tivesse aprendido a lavar louça, né? É verdade. E uma coisa é fato, né? A parte comportamental hoje é tão interessante. Algumas situações em treinamentos e mentorias de empresas, eu sempre falo assim, de pouco adianta a capacidade técnica se o comportamento é contraditório. E o que você faz uma coisa, você faz tudo. Então, arrumar uma cama é um hábito e isso gera resultado absurdo na vida das pessoas. Arrumar a cama, como é que eu vou fazer isso? Simples, fazendo. Só que isso gera uma energia positiva que o mundo, o universo, Deus, a natureza entende. Fala, bom, esse aqui merece minha atenção. Eu vou retribuir ele pelo cuidado que ele tem com aquilo que ele possui. Eu estou falando isso a exemplo do lenço, né? Há 10 anos e outra, já tem mais tempo, porque estava com a avó, né? Não, esse lenço não. não. Esse Esse é novo, esse é teu. Esse o meu avô... Ele só colocou. Entendi. O lenço do meu avô, ele tem o próprio lenço do grupo dele, que é da cidade dele. Que o lenço é por grupo, é igual a camiseta, né? O lenço cada grupo tem o seu lenço. Tanto que a gente diferencia no movimento. Tanto que a gente troca, a gente leva de presente os lenços. Sendo que nesse quesito de aprendizagem e tal, a gente aprende também a lidar com momentos difíceis da nossa vida no escotismo. Por exemplo, em um acampamento, uma vez o meu fogão abriu um buraco, que era um fogão suspenso, abriu um buraco no meio. Eu tava cozinhando, o fogão caiu, o fogo caiu. E daí eu tive que ajeitar ele pra conseguir terminar a comida pra minha patrulha, porque senão a gente ia passar fome aquela noite. Então aprende a se virar. Isso é muito bom. Essas experiências são fantásticas, né? E os pais que gostam, que se interessam, eu tenho um amigo, Quartim, lá da Rádio 104, é filho dele também. Filho dele está lá conosco. Participou do acampamento agora. E ele sempre está lá, né? Sempre participa também. Esse pai ajudou na cozinha agora no acampamento. E ele cozinha muito bem, ele faz o churrasco, aliás, ele me deve o churrasco. Ao vivo, a cobrança ao vivo. Todo mundo, né? Só o dia. E ele toca violão também, que eu sei disso. Mas essa experiência é fantástica. Então, quanto mais a gente divulgar, a gente está realmente procurando fazer com que o mundo tenha esse aprendizado. Um mundo tão difícil em que a gente vive, onde as pessoas vivem sem Deus. Não é que Deus falta, não. É a pessoa que não procura Deus. Exatamente. Deus está presente ali, mas ele respeita a liberdade que ele deu. Exatamente. Ele deu essa liberdade para a gente. Ele deu e ele respeita. Então, você opta, você quer seguir, o caminho é esse, mas ele não obriga ninguém. Exatamente. É o livre-arbítrio. E no movimento de escotismo também. Vocês exigem assim uma... Pode ser logo depois do comercial? Pode. Só uma pergunta rapidinho. Tá. Alguma exigência da escola para ser escoteiro tem que ter nota boa? Não. Responde depois dos comerciais. Tá. Tudo bem, vamos responder depois. 3 minutos, Jara Notícias, aqui pela Rádio Jara, radiojara.com.br. O ex-ministro da Justiça, que teve problema com o presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, segundo pesquisas realizadas essa semana, ele pode ter 3 milhões de votos como deputado por São Paulo. A cúpula do União Brasil quer que ele saia candidato a deputado federal por São Paulo. Ele superaria Eduardo Bolsonaro, do PL, e Guilherme Boulos, do PSOL, apontados como os 2 maiores campeões de votos do estado de São Paulo. Então, Moro realmente deixou de ser candidato à presidência quando ele viu que a coisa não estaria bem para ele
e agora está sendo chamado pelo partido para ser candidato a deputado federal e, de acordo com a pesquisa, com mais de 3 milhões de votos. E a outra informação do BBB que terminou semana passada, para quem acompanhou, para quem assistiu, para quem teve oportunidade de acompanhar, que teve o cantor, ator Arthur Aguiar como vencedor, ganhando 1,5 milhão. Ele esteve em Campo Grande no final de semana, participando do show do Luan Santana, na exposição, e o Luan convidou o Arthur para vir a Campo Grande. O Luan deu um passeio pela cidade, foi no Mercadão, foi em pastelarias e tal, e no show lá no Parque de Exposição, acabou levando o Arthur como convidado e foi o maior sucesso realmente de público para ver o vencedor do BBB, que é muito bem dirigido pelo Boninho, filho do grande Boni, que fez a Rede Globo, que, perguntado numa entrevista se ele faria o BBB se ele ainda fosse diretor da Globo, e o Boni pai falou que não. Esse é o tipo de programa que ele nunca colocaria na programação da Globo, que ele é contra. Mas ele fica feliz de todos os realities do mundo. O filho dele, o Boninho, é que dirige com grande sucesso de público e de bilheteria, de grana também. Falando em grana, né? Deu lucro, tá no ar. É o programa que mais dá audiência hoje para a Globo, por incrível que pareça, e que mais dá retorno financeiro é o BBB. E dos shows da Expo Grande, sucesso em todos, né? Porque todos lotados. Todos. Estrategicamente, fora do que seria o padrão, né, da Expo Grande, dentro do parque de exposição e tudo mais, esse ano foi feito separadamente, né? Então a gente vai ter ainda a exposição, mas os shows já foram todos realizados, exatamente. Grande sucesso. Estamos conversando aqui com a Raquel, com o Gabriel. A Raquel, que é presidente do grupo de escoteiros. Padre Heitor Castoldi. Padre Heitor Castoldi. E o Gabriel, que é Juvenil escoteiro, já passou pelas fases de lobinho e tudo, né? E hoje está dando continuidade a esse trabalho maravilhoso. Só responder então, Raquel e Júnior, o Gabriel, desculpe, como é que o movimento encara, por exemplo, os jovens, crianças, no quesito estudo regulamentar? Para participar do grupo de escoteiro, ele tem que apresentar o boletim, ele tem que ter notas boas, como é que é? Não é necessário ter as notas boas, né? A gente não confere boletim, a gente não pergunta se passa, se não passa. Mas o que a gente vê é a criança que entra e permanece no movimento, ele melhora os estudos. Nós não tivemos nenhum caso que os estudos ficaram pior porque entrou no movimento escoteiro. Todos que ficam, que continuam no movimento, o rendimento escolar melhora. Isso tá? É bom, então, porque não é uma exigência, é uma coisa que acontece naturalmente. Acontece naturalmente. Isso é bom, né? Mesma coisa, assim, com responsabilidades em casa. Nós só temos coisas boas, que a criança que está no movimento, ele se preocupa com as suas obrigações em casa, como na escola também. Tá? Começa a dar menos trabalho, aquela criança que é um pouco mais rebelde começa a deixar de ser tão rebelde. Não que, tem umas que é uma natureza, assim, é um pouco, né? Uhum. Mas assim, ele para de dar problemas, assim, corriqueiros. Né? Então, temos que aumentar o número de escoteiros no Brasil, né? A questão até no mundo, a criança dá problema, simplesmente ela está querendo chamar atenção. Quando ela tem atenção, e o escotismo, pelo que eu percebo e entendo, ele dá atenção ao indivíduo. Sim. Aquele indivíduo, independente se você tem 6 anos ou 20 anos, ele faz parte de um ecossistema, ele faz parte de um processo. Eu falo que isso é a coisa mais importante que um pai pode fazer para um filho, deixar que o filho faça parte de algo. Porque o que acontece muitas vezes, que o filho dá problema, o pai quer fazer tudo, dar tudo, não estipula certos valores, no sentido de valor-preço, o que precisa pagar para ter alguma coisa. Então fica muito fácil a vida do filho, e para que ele tenha algo a mais, ele sabe que é daquele jeito que ele consegue. Então dá trabalho, é uma moeda de troca. E no escotismo não tem assim, as facilidades que tem em casa. Eu estou falando assim tecnicamente, porque eu sei que a mente funciona assim, e é assim que as pessoas compram e vendem coisas, né?
Porque ele faz parte de uma matilha, porque no ramo lobinho, como a gente trabalha a história do Mowgli, eles são divididos em alcateias. A alcateia tem até 24 crianças, acima de 24 nós temos que abrir uma outra alcateia com outros adultos voluntários, e daí a gente divide em matilha. E no ramo sênior, escoteiro ramo sênior e escoteiro, eles são divididos em patrulhas. Cada tropa tem X crianças e são divididas em patrulhas. Nas patrulhas, o Gabriel vai poder falar um pouquinho sobre a função do monitor, submonitor. Você tem uma função dentro da patrulha. Se você não faz, a sua patrulha não consegue progredir. E as progressões no ramo, as progressões dentro de cada ramo é individualizada. Por exemplo, o Gabriel gosta de música, ele vai tirar a especialidade de música. Eu gosto de dançar, eu vou tirar a especialidade de dança. Então não é tudo igual. Você gosta de futebol? Tem especialidade de futebol. Ele gosta de skate? Tem especialidade de skate. E para ele conquistar o que seria a insígnia maior, ele pode fazer, dentre as que são requisitadas, qualquer uma. Então, tipo, não necessariamente o que ele fez para conquistar a insígnia, o escudeiro da pátria, não vai ser o que eu vou precisar. Então, são diversos caminhos para o sucesso. E um detalhe, hoje o maior déficit em qualquer tipo de empresa, em qualquer tipo de negócio, é o trabalho coletivo. As pessoas não sabem lidar com pessoas. Eu sei fazer tal coisa. Ok, você consegue ensinar isso para o seu colega? Não, ele que se vire para lá. E então vamos pensar assim, se tivesse o escotismo dentro de uma organização, dentro de um conceito escolar, porque a disciplina não tem para outro lugar. Claro, a disciplina ela é uma ferramenta, tá? Eu posso ser disciplinado em fumar um cigarro a cada hora. A disciplina é disciplina ainda para isso. Mas quando você tem preceitos de princípios, de valores, que às vezes nem sempre vem de casa, né? Mas então o escotismo ele dá essas regras e assim, precisamos viver num mundo de regras. Sim, a gente ainda tem regras. Não, para tudo, até para fazer coisa errada tem regra para entrar na fila do errado. A máfia, não segue as regras da máfia, você morre. Ali você paga com a vida. Exatamente. E a grande diferença do caminho que você segue com a disciplina que você vai colocar na sua vida é o resultado. Então dá para escolher, eu vou para cá ou vou para cá. Então eu digo assim, a deficiência de lidar com pessoas hoje, no mundo que a gente vive, é porque contaram só um pedaço da história. Você tem que cuidar de você. Exato. Mas faltou de falar assim, mas cuide de você para você agregar valor ao outro. Parece que cortaram a fala. Fala, cortaram ficou só uma parte no meio, né? Então cuide de você. Daí a pessoa fala assim, bom, cuido de mim, o resto não interessa. Não, como você falou assim, cada processo dentro do escotismo, então a evolução ela te dá mais responsabilidade. E isso no mundo atual, o que as pessoas fogem é da responsabilidade. Elas querem ter resultado. Mas mal sabe cada um que quanto mais resultado eu quero, mais responsável eu preciso ser. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, o irmão do Dudu que está participando do movimento, né, o Luiz Eduardo, que é meu neto. A irmã dele hoje está na África fazendo um treinamento para ser missionária e ela optou pela arte. É uma universidade que cria... Ela até já esteve aqui dando entrevista para mim e para o Ederson. Ela fez uma missão lá no Nordeste e agora está na África por um período nessa linha do escotismo. Cada grupo tem uma forma de levar a palavra de Deus. E ela optou através da arte. Então eles estudam arte, como levar, e estão lá trabalhando. Depois de formado agora em junho, julho, eles vão para a Malásia colocar na prática o que eles aprenderam lá. Isso serve para a vida toda, né? O que eles aprendem e o que o mundo precisa. E que vocês têm essa linha. E que precisa ser realmente muito mais divulgado, realmente tem que ser abraçada essa causa, que é uma causa maravilhosa. A gente só vê exemplos positivos. Só exemplos positivos, exatamente. De quem ficou, não tem exemplo. Não vou dizer que nenhum, né? Porque... toda instituição tem, né? A igreja mas, tem assim, seus... é um grande número de melhorias. Né? Então isso é importante. Que legal. Mas eu, Gino, acredito que a falta de tanta gente deve ser porque é muito caro, né, participar. De repente... Deve ser 10 mil por mês, né? Para pagar lá, o que me levou, eu vou ser bem sincero, eu falei para minha filha, a Lucilena, mãe do Dudu, do Luiz Eduardo, e ela quebrou a cara.
Na época, Ederson, quando eu via o movimento lá no Horto, eu ficava assim babando, mas eu ficava só fora. Eu era muito tímido realmente, hoje eu trabalho com comunicação, né? E eu não tinha coragem de chegar até lá. Eu achava que eu não ia ter dinheiro para comprar uniforme, eu via todos os garotos lá com uniforme apropriado, bermuda, aquela coisa, o lenço e tal, né? E eu não fui porque eu não tive coragem de ir lá perguntar. E aí eu quebrei a cara. Eu gostaria que você falasse, Ruth, você também, Gabriel. Nesse quesito Raquel e Gabriel. De preços e tal, tudo é dentro das capacidades das pessoas de conseguirem pagar. Além de que as pessoas que não conseguirem pagar, como a gente é quase uma irmandade, a gente busca ajudar o próximo. Então, por exemplo, dentro de uma patrulha, por exemplo, que tem nos seniors e nos escoteiros, um jovem quer fazer a promessa, só que ele não tem uniforme. O que a patrulha faz? Ela se reúne, ela desenvolve uma atividade financeira. Vamos vender bolo na praça, vamos vender bolo para arrecadar o valor, para ajudar esse jovem a conseguir o lenço, o uniforme, as especialidades, ou até participar de um acampamento. Teve uma vez que um membro da minha patrulha não iria conseguir pagar um acampamento, 2 na realidade, não iam conseguir. Então a gente se reuniu, fez todo um plano financeiro e vendemos bolo lá no parque. E daí a gente conseguiu, a partir disso, arrecadar dinheiro suficiente para pagar o acampamento dos 2, e ainda sobrou dinheiro para a própria patrulha guardar no caixa deles, que cada patrulha tem um caixa que pode deixar o dinheiro para usar o trabalha toda a educação financeira. Sim, também. Empreendedorismo, a parte financeira, como cuidar do dinheiro. Então eles têm um livro de patrulha, eles têm um caixa, e cada patrulha pode fazer o seu projeto. Não é porque essa fez o bolo que a outra obrigatoriamente vai fazer o bolo também. São iniciativas próprias que se aprende na prática. Eles desenvolvem e a gente vai orientando. Agora, tem um custo o movimento escoteiro. Existe Posso um custo. trocar o custo por investimento? Pode trocar por investimento. Tem um investimento. Não é absurdo. E como o Gabriel falou, nós temos crianças que não têm condições. Então, tem todo um plano de isenção. O grupo custeia alguma coisa, a gente manda a documentação, a nacional, porque a gente tem um seguro anual. Todo ano nós temos que pagar um valor para ter o seguro. Daí a nacional abona esse valor, se a gente consegue montar o processo certinho dessa criança e mandar para lá. O grupo abona as atividades do seu grupo. Então existe a possibilidade, tem crianças que não têm condições. Aquelas que têm, faz o investimento que precisa, porque nós somos uma ONG sem fins lucrativos. Hoje, eu vou falar do nosso, cada grupo tem as suas taxas, tá? Sim. No nosso grupo, hoje você paga o registro anual, que é R$90, uma parte disso, 75 vai lá para a Nacional, para ter o seguro, e os outros R$15 é todos os distintivos que eles usam. O pai não precisa ficar pagando por ano. Daí até falaram assim para a diretoria, mas tem crianças que tem um monte. Sim, tem crianças que tiram um monte de especialidade no ano, mas tem outra que vai tirar 1 ou 2. Então, um pelo outro, ficou os R$15. Por ano isso? Então, R$90 por ano, tá? Esse é o anual. E a gente tem uma taxa mensal, que hoje o Castoldi tem um plano para isso. O pai que não pode se envolver ou não quer se envolver, paga os R$70. Hoje a mensalidade é R$70. Então, todo o material, sisal, caneta, papel, tinta, cola, balão, madeira para fazer algumas coisas que a gente precisa fazer, o lanche dos 4 sábados, tudo isso está incluído nos R$70. Se eu, mãe, posso me envolver nas atividades, em uma equipe de trabalho, que é na equipe da cozinha, da secretaria, da comunicação. Por exemplo, eu sou cabeleireira, não posso ir no sábado. Tem N coisas para fazer. A gente tem as artes, que nós não temos como pagar uma pessoa para fazer as artes que vão, convite, essas coisas. Então, você pode fazer. Tem as fichas para lançar no computador. Então, eu posso fazer isso em casa, sem sair da minha casa, porque eu não posso ir lá no sábado. Daí fica R$55. Que fortuna, hein, gente? Por mês. E daí, assim, o mês que eu, mãe, fui doar sangue, por exemplo, meu filho não pode doar. Então, o mês que eu dou o sangue, eu não vou pagar mensalidade.
Ainda tem isso. Ainda nós temos a campanha de doação de sangue e o incentivo é esse. Acaba que o movimento ele não só está estruturado no individual, mas sim no coletivo. Exatamente. Parabéns, Não, e o pensamento parabéns. é fantástico, né? O resultado, isso aí não é nem investimento realmente, com todo o respeito, mas é aquém de um investimento. E tem pelo a compra resultado, do né, lenço, Raquel? da Sendo que camiseta, eu sempre- o uniforme tem que comprar, né? Quando a criança vai fazer a promessa, que é na faixa de 4 meses ali, ele está pronto, o chefe pergunta, você está pronto para fazer a sua promessa? Porque você tem que prometer, quando é lobinho, fazer sempre o melhor possível, ajudar o outro, fazer uma boa ação todos os dias. E quando é escoteiro, você tem que cumprir os seus deveres para com Deus, para com a pátria, tal. Então você tem que aceitar fazer a promessa, né? E daí tem que comprar o uniforme, que a loja escoteira divide, compra direto no site, né? Daí a loja escoteira divide, a gente impressa, por exemplo, do Gabriel não serve mais, fica lá pra gente doar para E outros. vira do grupo. E assim, Interessante. A gente só vai para os comerciais Sim. rapidão, Vamos lá. a gente volta. São 18 horas e 30 minutos. Vamos lá. 18 horas e 23 minutos. Aqui é a Rádio Jara e o Jara Notícias. Notícia conectada à cidadania com Gino Rondon, Ederson Engler e a Raquel, a nossa convidada hoje. O Gabriel teve que se ausentar pelo comprometimento com o grupo do movimento escoteiro que ele participa. Ele tem um evento, né, Raquel? ele faz parte de um estúdio de dança e horário é horário. horário é horário. Não pode faltar e tá certinho. Parabéns. Então, vá com Deus. Obrigado pela participação. E a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Raquel, quais são as maiores dificuldades para que o jovem procure? É o tipo de vida que o jovem leva hoje, que eles falam é o nem estuda, nem trabalha. É o tipo de jovem que tem, sei lá, parece que ele tem dificuldade, ele não quer, já vem da família, pai e mãe que não dão dura, criam dessa forma, tudo na base da chantagem. Mas não é só pai e mãe, avô também acaba estragando a criança. É tudo na base do presente para você fazer tal coisa. Te dou tal coisa e eles acostumam só na base da chantagem. Isso é um dos problemas seríssimos que a gente tem. Sim, as crianças que não ficam no movimento, que vão, porque é um compromisso. Todo sábado você tem que levar. Então a gente vê muitos casos de pais que não querem ter nem o compromisso de ter que estar lá, né, todo sábado. Então queriam fazer isso como, hoje eu não tenho nada para fazer, então hoje eu vou levar o meu filho no escoteiro. Então isso existe muito. E essa coisa da concorrência com programas mais fáceis, porque o escotismo é legal, é divertido, mas nem sempre as atividades são legais. Então eu já tive também assim de escutar, mas eu queria me divertir. Nem sempre, eu falo sempre para os pais, tragam o mês todo para ver se a criança vai querer, porque às vezes chega lá, é um dia de aprender a dobrar a bandeira do Brasil, é um dia que você vai fazer uma reflexão, vai fazer uma caminhada e uma reflexão, não é o dia do escorrega no sabão, não é o dia de rolar no pneu, né? Então eles querem adrenalina e divertimento todas as vezes. Então, às vezes nem sempre isso acontece, né? Tem Então, que ter a parte da disciplina. Exatamente. Que mesmo nas brincadeiras também existe a disciplina. Existe a disciplina, exatamente. De chegar, ter que, por exemplo, assim, eles têm que estar, desde o ramo lobinho, para ir para a bandeira, tudo, eles têm que estar com o uniforme arrumadinho, né? Então, tem a inspeção. Então, o monitor ou o primo, que é a pessoa responsável, é o lobinho responsável por aquela matilha, ele vai olhar se os coleguinhas estão, se os companheiros de patrulha ou de matilha estão todos arrumadinhos, tal, para ir para a bandeira. Então, isso já está aprendendo a ter o asseio pela sua figura, né? Então, tudo isso que é muito legal. A gente faz as coisas sem perceber que está aprendendo, né? Mas a maior dificuldade nossa é lutar contra os programas
como que eu vou chamar isso? Convencionais? Videogame, essas coisas. Então as crianças não querem ir porque querem ficar no videogame. E aí o pai e a mãe permitem? Cede. O Gabriel até tem uma história assim que, como ele falou, algumas vezes ele foi obrigado até ele pegar o gosto. E hoje, há um tempo atrás, já não precisei mais falar, hoje tem escoteiro. Não, ele não faz compromissos nos dias que tem escoteiro. E aí entra na regra do hábito, né? Então, se gerou um hábito, um estilo de vida, que eu falei lá no início, depois você não precisa mais ter o esforço. O estilo de vida, o hábito, é para qualquer coisa. Boa, ruim, você vai estar condicionado, tua mente vai condicionar. Aquela coisa assim, não vou para academia, hoje estou sem vontade. Passou 7 dias, 21 dias de você manter a não vontade de ir, pode esquecer. Superou. Você vai ter que começar do zero. Então, zero. A persistência de gerar o hábito. Vá 21 dias, 21 vezes faça algo e aí de repente você está condicionado. O teu corpo entende, a tua mente entende que aquilo já é uma necessidade. Se é 21 dias, os pais desistem na terceira ou na quarta vez. Que é um grande problema, né, Raquel? Como eu falei, isso aí... e assim, além de você ter que insistir algumas vezes, os pais também não querem ter aquele compromisso. Por exemplo, nunca mais pude ir numa feijoada no sábado. Porque as feijoadas no sábado começam 1h, 2h da tarde, eu não vou mais, porque 2h da tarde eu tenho que deixar o Gabriel lá. Né? Então vai mudar a nossa rotina também. E é um preço que o pai não quer pagar. Ele prefere o lado dele, da festa, daquele prazer momentâneo, mas não vê o resultado que o filho vai ter. Exatamente. Não quer dizer que você não possa faltar. Vamos supor, é aniversário do vô, é um compromisso, né, é uma festinha do seu melhor amigo, ou nós vamos viajar, vamos ficar 30 dias viajando. Pode faltar, não é obrigatório, né? Mas tem que ter uma rotina. Eu tenho que sair por um motivo importante. Assim como mãe, não como parte integrante do movimento, mas assim como mãe. Hoje você tem a confiança de olhar para o Gabriel e falar assim, eu sei que ele vai ter uma família boa. Sim. Você consegue hoje ter essa percepção sem pôr a mão, vamos dizer assim, né? Sem precisar estar envolvida com o processo. Consigo, e eu acho que o escotismo é muito responsável pelo que ele é hoje. Por esse menino responsável que conseguiu lembrar de um horário. Né? Cumprir, exatamente. Então, assim, vai, porque ele sabe que ele vai fazer falta naquele grupo. Valeu o não para feijoada? Valeu sim. Ele já passou pelo período, né, já criou o hábito, já ama o que ele faz, já tem a disciplina, já tem a motivação, porque aí onde, às vezes ele não está motivado, mas ele tem a disciplina para ir lá e cumprir com o horário, nem sempre, com a responsabilidade. A gente tá com vontade, mas ele mas a disciplina faz você superar. Isso foi o escotismo, o movimento escoteiro que fez ele e ser o até rapaz que ele é quando, hoje. Raquel, por exemplo, ele pode começar como lobinho, ele pode seguir a vida toda. A vida toda. A partir de 21 anos, daí ele pode ser um adulto voluntário. Tá. Né? Então, daí ele vai trabalhar com o movimento escoteiro. E você pode entrar em qualquer fase da sua vida. Né? Não precisa, por exemplo, eu que nunca fui escoteira, entrei no movimento, né? Entrei no movimento, né? E hoje fiz cursos, tá? Hoje eu sou chefe da Tropa Sênior. Esses treinamentos, esses cursos são feitos aqui? Aqui, e você pode fazer fora também. Tá? Então, a região do Mato Grosso do Sul oferece os cursos para a gente, ou quando não tem aqui, você tem condições de ir para fora, você pode ir fazer tudo por conta da pessoa. O tudo grupo não patrocina nada. O nosso grupo hoje, com a organização da diretoria de uns tempos para cá, nós já conseguimos pagar para aquele chefe que não pode. Então, o chefe hoje, filhos de chefe, não precisam arcar com o valor da mensalidade, né? Porque não é só as 3 horas que nós vamos lá. Quem é o adulto voluntário tem que estar ciente de que você tem que mudar também. É uma responsabilidade. Por exemplo, exatamente. Então, a sua rede social não vai mais poder ser igual era, porque como é que você vai dar o exemplo, vai falar que é para eles fazerem uma coisa e você não faz? Então, a sua vida muda. Tipo assim, falar o que a Raquel não falou. Tipo, tirar foto bebendo cerveja. Exatamente. Tirar foto em festança. Exatamente. Né? Outro dia com a roupa do escoteiro. Isso. Então, você tem que mudar também para ser um adulto voluntário, né? É um estilo de vida, exatamente. Cigarro e bebida também não é permitido. Não é permitido, assim, tudo é permitido socialmente, tá? Nós temos chefes que bebem um vinhozinho, mas você não pode
estimular que pessoas Exatamente. se Então, influenciem assim, pela atuação. não é proibido você fazer as coisas que você gosta, não, desde que você tenha uma conduta adequada. Então, hoje o grupo escoteiro, o nosso grupo, consegue pagar os cursos para quem não pode. O chefe que não pode, a gente pode estar arcando, né, que a gente conseguiu, a diretoria conseguiu se organizar. Não agora com a pandemia, tanto que eu falei assim, agora, voltando da pandemia, nós ficamos 2 anos sem receber mensalidade, sem fazer atividade, sem nada. A gente não tem dinheiro em caixa, nós não temos dinheiro em caixa. Tudo que entra, tudo que a gente recebe, a gente tem alguns eventos, macarronada, pastelada, que é para... Todo esse dinheiro é investido nas crianças, nos jovens e nos adultos voluntários que estão ali para ajudar na formação dos juvenis. Né? Então, hoje, mas a gente arca, quem pode arcar, arca com os Hoje cursos. vocês têm um espaço próprio de atividades. Nós temos um local dentro do Parque das Nações Indígenas que é cedido pelo governo do estado. Então, um daqueles quiosques As ali do atividades parque são lá também, são lá, todas lá. Então, o governo cede para a gente estar ali utilizando aquele espaço todo sábado. E quando que tem pastelada? Eu sou Então, nós temos uma macarronada. apreciador do pastel. O dia que tiver, manda. Além da divulgação, né, Anderson? Que a gente Legal, pode... nós temos 2 eventos, o grupo. A macarronada, que é agora no primeiro semestre, em julho. A gente passou para julho, que daí a gente já vai comemorar os 45 anos do grupo. E a macarronada, a pastelada, que é em setembro, agosto ou setembro, que agora não tem a data bem de cabeça. Falando na comemoração do aniversário, gostaria que você falasse agora da experiência de sábado do acampamento, para quem está acompanhando o programa através da Rádio Jara. E também lembrando que fica gravado, fica disponível, a pessoa pode depois acessar e... quero conhecer um pouco mais da Raquel, do movimento do escoteiro, do Gabriel. É só ouvir aqui através acessando a Rádio Jara. Legal. Tá? Fala um pouco mais então da experiência de sábado. Nós temos o acampamento, são vários acampamentos durante o ano, mas é o grupo todo. O grupo todo vai para esse acampamento, desde Lobinho até Pioneiro. E as atividades são desenvolvidas para eles. Começou no sábado, 6h30 da manhã, e terminou ontem, no domingo, meio-dia. Então, aí não é feito no Parque Indígena, aí é um outro espaço. Nós fizemos num outro espaço. Como a gente queria um espaço próximo, perto da cidade, geralmente a gente tem pai de alguém, vô de alguém, amigo de alguém que tem uma chácara, e a gente faz nesses lugares. Mas o acampamento de grupo, o grupo aluga um local com toda uma estrutura. Então a gente teve a equipe da cozinha, que nossa equipe chama Master Chefs Castoldi. Eles que cozinham, eles foram para... Mas são pais, tá? Pais de crianças e jovens. Tem a equipe da fotografia, que também é pai e mãe, que não são fotógrafos. Então tem toda essa equipe que foi trabalhar. A gente não faz só a chefia, se não tem todo esse apoio, não acontece. Né? Pais que fizeram a ronda noturna para que as crianças pudessem dormir com calma, então sempre tem adultos acordados. A gente tem pais que são voluntários, nós temos bombeiros e uma enfermeira, então nós tínhamos na piscina, quando tiveram atividades na piscina, teve sempre um bombeiro lá, tinha uma enfermeira de plantão o tempo todo para pequenos machucados e não sei o que e tal. Então nós temos a gente só acontece porque nós temos pais que acreditam no movimento. Quantas pessoas, crianças, tinham nesse movimento? Nós tivemos hoje, nesse acampamento, foram 60 crianças e jovens, tá? De 6 anos e meio até 19 anos. Nós juntando 60. Tudo mais 100. Deu 110 pessoas. Esses 2 dias. E as atividades são pensadas neles. Então, assim, a corrida de obstáculo. Tinha que segurar numa corda bem lá em cima de uma árvore. Como é que nós vamos chegar? Trabalho em equipe, um sobe em cima do outro e alcança. E a gente misturou os ramos. Nós misturamos numa mesma equipe lobinho, escoteiro, sêniores e pioneiro. Então, por exemplo, o pioneiro era o maior, né? Então, na hora de fazer, cada equipe passou por várias bases de atividade. Então, nós tínhamos também uma base de construção de pioneiria. Os que sabiam fazer nó ensinaram os pequenininhos a fazer nó. Então, eles aprendem a trabalhar em equipe. Teve a corrida de biga. O que é a corrida de biga? Não sei se vocês... Aquelas carruagens que eram usadas pelos gladiadores nas brigas, puxadas por cavalo. Sim. Aquilo chamava biga. E o movimento escoteiro tem um jogo que é a corrida de biga. Então, eles fazem um triângulo de bambu
Eles amarram, eles constroem a sua biga e daí fazem em cima tem um suporte também que é com bambu, que eles amarram, então ficam 3 segurando ali e um vai em cima daquele triângulo. E eles fazem a corrida. Então, se você não amarra a sua biga direito, ela vai desmontar no meio do caminho. Então, o menor tem que ficar em cima para ser mais fácil de carregar. Então, todo um trabalho de equipe. Então, é brincadeiras com aprendizado. Exatamente. A conscientização ambiental. Nós enchemos a piscina de saco plástico, aqueles bichos de borracha, canudinho. E daí a chefe que estava lá, eles tinham que brincar na água, mergulhar, juntar aquilo, separar, limpar a piscina. Então, eram brincadeiras assim. Então, todas as atividades. E daí a gente tem achamento da bandeira a hora que chega, depois divisão das equipes, daí atividades, daí a hora do lanche. Eles têm que levar o seu copo, o seu prato e o seu talher. E eles têm que lavar depois. Então, a gente tem que montar pias para que eles mesmos lavem. Tem que guardar no lugar certo para achar depois. Eles que, junto com a chefia, que montaram as suas barracas, os maiores já montam por conta própria, né? Saber que tem que guardar, então tinha horário para fazer as coisas, para ir, não podia ficar, eu não quero fazer nada, vou ficar lá na barraca. Não, não pode. Né? Tem que comer aquilo que está sendo servido, ninguém reclamou da comida, tá? Então, eles aprendem a comer, primeiro porque só tem o lanche da manhã. Daí faz atividade física, tem o almoço. No almoço, comem qualquer coisa que a gente serve. Não é assim, eu não gosto disso. Não, eu vou comer porque eu estou com fome. A gente só cuidou aquelas pessoas que são intolerantes à lactose e tal. Então, isso a gente tirou a carne antes de colocar, porque era estrogonofe na hora do almoço. Aquele pai que tem que oferecer um cardápio gigantesco para o filho. Exatamente. Então, não, era arroz e feijão para quem não come carne. Então, não tinha, assim, várias coisas. Tinha uma farofa que uma mãe fez com proteína. O valor das pequenas coisas. Exatamente. Valorizar isso, né, Anderson? E a gente fez coisas assim para eles. Por exemplo, nós contratamos, depois nós temos uma atividade que é bem do movimento, que é o fogo de conselho. Que é depois da janta, a gente acende uma fogueira e vai conversar sobre as coisas que aconteceu naquele dia. Daí isso é uma mística, uma coisa bem legal do movimento escoteiro. Depois do fogo de conselho, a gente teve das 9, das 21 às 23 horas, um DJ. Eles escolheram as músicas. Tinha músicas que não puderam estar lá, né? Mas cada patrulha pôde escolher 1, 2 músicas e foi tocada a música. Daí eles se fantasiaram, tal. Então isso é muito legal. A gente faz coisas para eles se divertirem também. E esse acampamento depois, na hora de dormir, as barracas, elas são montadas no mato. Sim. E tem prevenção de bichos peçonhentos, animais peçonhentos, tudo. Que vocês devem deter também as técnicas de como espantar, né? Como espantar, como cuidar onde vai ser, cuidar para se chover, não alagar. Tudo isso é cuidado antes, pela chefia. A prevenção. E já teve caso de aparecer cobra ali no meio e tal? Não no meio da onde estavam as barracas, não, porque é onde tem... aqui não, porque a gente não pôs, era numa chácara, então a gente fez já num lugar de grama. Né? Mas quando é acampamento, por exemplo, de tropa escoteira e tropa sênior, eles já são mais independentes. A tropa sênior, por exemplo, faz acampamento de sobrevivência, onde eles recebem uma lona, um facão e fósforo. Então, mas daí a gente leva os bombeiros ensinam a matar galinha, porque daí a gente não pode matar passarinho, né? Então a gente ensina a matar galinha, que numa necessidade. Mesmo. Por exemplo, eles não podem matar capivara, essas coisas, nada disso é permitido, a gente tem que preservar. Mas eles aprenderam a matar um porco, né? Então, tudo isso a gente ensina para eles, aprenderam a tirar o palmito. Que também é um alimento, né? Entendendo, né, para quem está ouvindo, quem vai assistir, que isso é uma questão de sobrevivência, ensinar em um momento da vida que algumas coisas precisam ser feitas, né? Não dá para só ficar olhando e pensando. Sim. Tem que ir lá e agir, é sobrevivência. Teve até uma pessoa que falou assim que isso já estava fora de moda, que a gente tinha que ensinar eles a atravessar a rua, que isso que era sobrevivência hoje. Né? Mas a gente ensina a atravessar a rua também, por exemplo, tem a parte educacional de trânsito, tal, isso também é ensinado. Mas essa parte eles vão
Ninguém vai mais sair matando bicho por aí, mas isso usa para outras coisas no nosso dia a dia. A dar valor a certas coisas. É que na mente de quem tem esse tipo de experiência, ela consegue entender como se posicionar muitas vezes. Então, hoje, o que acontece? Tem muito adulto indiferente. Tipo, quer comer, não vou no shopping. Então, não dá valor não da onde vem. Exatamente, mas é aquela questão assim, qual é o registro que fica, então, na minha mente sobre o que é resistência, sobre o que é sobrevivência. Então, eu falo assim que tem muito adulto bundão, né? Porque hoje ele não tem mais capacidade de lutar por o que ele quer. Ele vai deixando as oportunidades passarem. Exatamente. E vão deixando. Tanto é que eu digo que uma das maiores experiências da minha vida foram treinamentos saindo totalmente do cotidiano. Da sua zona de conforto. É sobrevivência, é pular de um rapel, é pular de uma tirolesa, é ter medo e enfrentar esse medo. E isso, aí quando você volta para o meio urbano, você fala, uau, agora eu sei como me comportar aqui. Exatamente. Mas tem que ser uma continuação, tem que ter continuidade. Parabéns, eu falo assim que hoje as pessoas têm que ter mais realidade, porque tem muito lutador bom. No videogame, né? Só que na rua ele não consegue olhar para ninguém, ele não tem respeito para as pessoas. Exatamente. E assim, tanto dos lobinhos até os pioneiros, a gente faz inspeção do local antes, a gente olha o local antes. Dos lobinhos, eles não saem matando nada, não saem construindo nada. Os pais vão cozinhar, então a gente faz toda a inspeção do local antes. Ensina a fechar a barraca, porque as aranhas sentem frio de noite, elas entram na barraca, se deixa aberto. Cuidado. Né? A gente só vai precisar ir para os comerciais. Sim, tranquilo. E a gente já chega no último bloco. 18h43, vamos lá, Rádio Jara. Atrações e 18 horas 45 minutos, Jara Notícias aqui na Rádio Jara, www.radiojaraweb.com.br. Gino Rondon e Ederson Engler, hoje recebendo a visita da Raquel, que é presidente de um dos grupos de escoteiros aqui de Campo Grande. Prazer tê-la aqui. E falando desse movimento maravilhoso, Raquel, desse movimento que realmente o Brasil precisa mais. O Brasil precisa de mais escoteiros, o Brasil precisa de crianças, de jovens, de adultos que tenham esse pensamento, que tenham esse tipo de educação. Não é só a educação nossa que está falida, infelizmente, mas não é só essa educação, tem que ter essa educação comportamental, Exatamente. que é a responsabilidade dos escoteiros. E precisamos realmente abraçar essa causa e divulgar cada vez mais, incentivar e aumentar cada vez mais o número de escoteiros, Raquel. Tem alguma pergunta mais? Eu quero parabenizar pela atitude, porque isso também é um papel social, né? Formar pessoas que saibam se virar na vida, né? Que saibam ter atitudes, que não fiquem dependentes dos pais, né? Eu digo que uma vez eu ouvi um negócio que me doeu muito. Um palestrante falou assim que o pai ele tem que se tornar desnecessário na vida de uma criança, na vida de um filho. Desnecessário. Eu falei, nossa, que brutalidade isso. Isso não né? quer dizer que ele não vai gostar e respeitar os pais. E aí ele veio com a explicação no sentido que ser desnecessário é que o teu filho não vai voltar para pedir algo para você, ele vai voltar porque ele te ama. Exatamente. Ele não vai vir pela dependência de que você supre alguma coisa na vida dele, ele vai vir porque ele te ama. Então isso ficou bem forte para mim e eu mudei muito das minhas atitudes. Claro, hoje cedo no programa Meu Bar Meu Negócio eu falei sobre problema, né? A gente precisa entender que problema existe e vocês conseguem colocar problemas, né, na vida das crianças para que elas saibam como agir perante o problema. E depois na vida adulta... Que vai ter os problemas e ela precisa resolver. E vai vir bastante. Eu falo assim, um dia um cara falou assim, eu não quero ter mais problema. Eu falei, então você vai ter que morrer, né? É a única forma de você acabar com o problema. Mas saber lidar com isso. Saber lidar com o não, com a frustração de perder. E o que mas também fazer. Com que eu posso melhorar para tentar ganhar da próxima vez. A gana de ganhar. Hoje as pessoas já estão muito mórbidas no sentido mental. Não tem nada a ver com peso, tem a ver com mentalidade. As pessoas elas estão acostumadas no seguinte, tipo, se eu não ganhar, tá tudo bem. Um monte não ganhou. Tem pensamento isso. medíocre, né? Medíocre. Tem bastante isso. Então, parabéns, tá? Parabéns pelo trabalho, parabéns por estar à frente disso, honrando o pai, né?
que trouxe isso tudo. E ver seu filho levando isso à frente é tão bacana, perceber. É um orgulho mesmo, sabe? Ver como ele se desenvolveu e se desenvolve. E fica o convite aqui ao vivo, né, de que ele possa vir até a Rádio Jara, ter um programa para falar sobre escotismo. Ok, ele já falou que sim, né? Ele já falou que sim, é bem decidido, isso é bom. Eu convidei, Gino, porque assim, eu percebo que a gente, o meu propósito de vida é fazer a diferença na vida das pessoas, esse é o meu jeito de trabalhar. Eu entendi que eu precisava ter um propósito, e eu vejo que o movimento do escoteiro tem esse propósito, mas não só em relação ao indivíduo, mas sim a relação do indivíduo com a natureza, a sociedade, a relação com o indivíduo à sociedade e futuramente com sua família. Que maravilha será o dia que os futuros pais e mães tiverem responsabilidade, porque a gente errou, a gente não teve uma escola, né? Tivemos os exemplos, mas nem todos os exemplos foram os melhores exemplos, mas nós tivemos as nossas referências. Se hoje a gente consegue mudar a referência para os próximos, dá para mudar o mundo, é possível. Dá para mudar. Né? Parabéns, então. Não é mais pergunta, Gina, agora é dar os parabéns para a Raquel, para o movimento todo, completando 45 anos. O Parabéns. grupo faz 45 anos já. E realmente é só finalizar parabenizando pelo seu trabalho, agradecendo pela sua presença aqui, que dessa forma só que a gente vai formar homens, cidadãos do bem, para que sejam excelentes profissionais, comprometidos, que tenham essa base comportamental para atuarem no mercado que a gente precisa, para que tenhamos líderes mais humanizados, maridos, mulheres, para que tenham realmente a capacidade de ensinarem, para transmitir o melhor, para trabalhar sempre. A pessoa tem que ter uma religião para ser escoteiro, Raquel, ou não? Não, ela precisa ter querer desenvolver a sua espiritualidade. Certo. Não, independente Deus, de independente de religião. De que religião Deus. E de que Deus for, a espiritualidade tem que estar. Mais um motivo também, a liberdade que vocês criam, formam o jovem, para que ele viva nesse mundo que a gente vive hoje, onde a gente tem que respeitar a diversidade. Sim. É o mundo que a gente vive. Nós não podemos, de jeito nenhum, criticar ninguém. Nós temos que procurar melhorar através do exemplo, através de exemplos como o de vocês, do movimento de escoteiros. Parabéns, muito obrigado, fique à vontade para as suas despedidas. O grupo que agradece aqui a oportunidade de estar podendo falar um pouquinho do que é o movimento, do que ele pode fazer de bom para as nossas crianças e para os nossos jovens, e até para nós adultos. Ele faz bem, ele faz com que a gente queira ser melhor também. Tá? Eu melhorei muito depois que eu me envolvi, levei o Gabriel e me envolvi no movimento escoteiro, porque eu quero ser o exemplo para os jovens que estão... que eu estou ali junto com eles. Então, para nós adultos também é muito bom, porque a gente tenta e melhora a cada dia, né? Então, o grupo agradece essa oportunidade de estar aqui falando do movimento e estar falando do grupo e de como ele desenvolve as crianças. E nós estamos à disposição de vocês. Quiserem fazer qualquer coisa, precisar da gente, o grupo está aqui à disposição de vocês. Muito obrigado. Grande abraço para a Josiane. A rapidez, a agilidade de vocês, Raquel, né, Ederson? Pediu uma coisa, na hora ela já estava ali pronta e sempre alerta. Sempre alerta, para fazer o melhor possível. Parabéns. Um abraço, Raquel. Um abraço é meu. Até mais. Finalizamos aqui então. Um forte abraço, fiquem com Deus. Semana que vem, Gino? Segunda, se Deus quiser. 17 horas, semana que vem temos mais aí já na Notícias. Um tchau então, né, Gino? Tchau, um abração. Obrigado pela audiência e até segunda que vem. Sempre Boa semana. Alerta. Sempre alerta.